XFM Desporto. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viena Cidade do Desporto. Tal como acontece às sextas-feiras, aqui estamos entre as 21 e as 22 horas para falarmos dos campeonatos nacionais e distritais de futebol que já estão em andamento. O Campeonato de Portugal já começou há algumas semanas. No passado fim de semana arrancaram as duas competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo, os campeonatos da primeira e da segunda divisões. Vamos falar sobre isso com o nosso comentador habitual, o Miguel Quitos, e hoje também com um convidado especial, Joaquim Passos, técnico da equipa do Vianense B, do Sport Clube Vianense B, equipa que disputou o campeonato distrital da segunda divisão e que arrancou com uma vitória nesta temporada 2025-2026. Vamos falar da segunda distrital, também da primeira distrital, e mais à frente vamos também falar da jornada que segue no Campeonato de Portugal. É já no fim de semana, ou já este domingo, que se reata este campeonato depois de uma pausa para as seleções e também de uma pausa na semana anterior em que se jogou a primeira ronda da Taça de Portugal. Mas para já, começando então pelo campeonato da segunda divisão distrital, vamos para já deixar aqui ou recordar os resultados desta primeira ronda realizada no passado domingo. O Vianense B a vencer os Torrienses por 4-0, o Lanhelas a ganhar 4-1 ao Chafé, o Anha a perder em casa frente ao Campos por 2-1, o Anais goleado em casa pelo Vila Fria por 5-0, o PR também com uma vitória robusta, 4-0 frente ao Cabaços, o Reianos a ganhar em casa ao Darquense por 4-1, o Neves em estreia neste campeonato, depois de ter recuperado a sua equipa de futebol, a vencer em casa o Passou por 3-1, o Vila Franca derrotou o Ilustre Caminha por 2-0 e, finalmente, o Távora também com uma vitória confortável em casa frente ao Adecas por 3-0. Destaque, naturalmente, e uma vez que temos connosco Joaquim Passos, o técnico da equipa do Vianense B, para esta vitória robusta do Vianense B frente aos Torrienses por 4-0. Já vamos falar um bocadinho desse jogo e também daquilo que são as perspectivas do Sport Clube Vianense B para esta temporada 2025-2026. Mas para já, Miguel Quitos, vamos tentar, olhando para estes resultados, ter aqui a tua opinião, aquilo que te merece mais destaque, digamos, os pontos positivos, os pontos negativos desta primeira jornada da segunda divisão distrital. Boa noite Mário, boa noite Kim, prazer ter-te aqui. Mário, muito sinceramente foi uma jornada que não houve grandes surpresas. As melhores equipas acabaram por ganhar, não há aqui nenhum resultado inesperado. Que está aqui o Kim e vamos falar sobre esse jogo, se calhar não esperava que o Vianense B ganhasse o jogo sobretudo pelos números que foram. Exatamente, pelos números. Pensava que podia ser um jogo equilibrado, se calhar um jogo para o empate, porque o Torrienses também tem uma equipa muito experiente, uma equipa com muita qualidade, e como já tinha aqui falado várias vezes, o Vianense sofreu uma grande reestruturação do seu plantel, perderam muitos jogadores, já o disse aqui, perderam, na minha perspectiva, se calhar os melhores jogadores, na minha perspectiva, e não contava sinceramente que fosse uma vitória tão robusta, mas o Vianense ganhou pelos bichos quando o resultado é 4-0, não há grandes dúvidas em relação a este jogo. De resto, havia aqui este jogo Lanhelas também, Chafé, porque nós falávamos que o Chafé tem uma excelente equipa, em termos individuais tem muitos bons jogadores este ano, já no passado também o tinha, e este ano reforçou-se com jogadores de qualidade, mas o Lanhelas, como já temos aqui falado, o Lanhelas é uma equipa candidata, se calhar, das maiores candidatas à subida na minha ideia, e acabou por ganhar o jogo também por números aqui um bocadinho volumosos. A vitória do Campos em Anha, nós também já o dissemos aqui, o Campos é um candidato, mas o Anha este ano tem uma equipa com mais qualidade, e percebemos que o Campos teve também algumas dificuldades em ganhar ao Anha. Acabou por ganhar, era importante ao Campos ganhar, começar bem, porque também acho que é um dos candidatos. Não será tanto um candidato, na minha perspectiva, em termos individuais, como o Lanhelas, porque o Lanhelas, de facto, já o ano passado tinha uma excelente equipe, este ano reforçou-se muito e bem,
Acho que o Campos não estará ao nível do Lanhelas nesta fase, mas já o assumi e vou dizer outra vez, acho que também é um candidato. Aqui o Vila Fria, como falámos na semana passada, o Vila Fria é um dos candidatos e conseguiu uma vitória robusta em Anais 5-0. Nem aqui nem acho que são números exagerados, porque o Anais habituou-nos também aqui aos resultados com alguma diferença de golos. Vamos tentar que isso não aconteça, para que não haja aqueles resultados que o ano passado houveram com grandes diferenças em termos de resultados. Acho que acabou por ser uma vitória natural do Vila Fria. Aqui o PR com o Cavazos, uma estreia do Cavazos na nossa segunda divisão, também parece que é um resultado, acaba por ser justo. Parece-me a mim que o Cavazos nesta fase ainda tem muitos problemas, até na constituição do próprio plantel. O Raianos de Arquense também parece-me um resultado normal. O Raianos tem excelentes individualidades, tem uma excelente equipa. Acho que se ainda quer reforçar, a ideia que eu tenho e as informações que eu tenho, ainda se quer reforçar com jogadores que poderão chegar, se calhar, do Monção, com jogadores com maior qualidade. Se o conseguir, poderá ser um dos candidatos. Se não conseguir, vai ser uma equipa que vai andar ali no meio da tabela para cima, na minha perspectiva. Aqui o Neves passou. Uma vitória que eu não diria que pudesse ser por estes números, porque o Neves teve muitas dificuldades, ainda está com muitas dificuldades em constituir o plantel. O Passou já vem do ano passado, embora perdeu alguns jogadores até para o Odecas, perdeu aqui alguns jogadores, mas eu pensava que o Passou podia dar mais luta ao Neves. Uma vitória do Neves, fico feliz, porque não escondo o carinho que tem pelo Neves, fico feliz pela vitória do Neves, mas acreditava que o Passou pudesse aqui trazer, se calhar, um ponto das Neves. Não conseguiu. Parabéns ao Neves pela vitória e pelo regresso aos nossos campeonatos distritais. Aqui o Vila Franca e Ilustre Caminho, resultado normal. Se calhar vai ser das equipas nesta fase com maiores dificuldades, mas o Vila Franca já vem há alguns anos, ganhou com naturalidade. E aqui o Tábora Decas era o jogo que eu disse que era o jogo mais importante, a par do Bianense B com o Torrenses. E o Tábora rapidamente, os primeiros 20 minutos, conseguiu resolver este jogo com 3-0. Depois, na segunda parte, já não conseguiu marcar mais nenhum golo, mas ganhou, e pelos bichos ganhou muito bem. De alguma forma estes resultados confirmam aquilo que nós já vínhamos aqui dizendo em relação àquilo que seriam os maiores candidatos e as equipas que poderiam, digamos, aparecer mais fortes, pelo menos nesta fase inicial da temporada. Sim, sem dúvida. O Tábora vai aparecer forte, eu disse. Já o disse outra vez e vou reafirmar outra vez. Uma equipa que vai buscar 4, 5 jogadores ao Ponta Barca. Estamos a falar de 4 ou 5 jogadores que jogavam. Não eram jogadores que não faziam parte para eles jogar um pouco. Jogavam. Uns mais que outros, evidentemente, mas é uma equipa. Ainda agora foi buscar outro jogador, um meu de 20 anos. Ainda se reforçou mais. Já o ano passado tinha uma excelente equipa e este ano, com os reforços que foi buscar da Barca, a saída de inúmeros jogadores da Barca. Embora tenha perdido para já o Campinhos, não é? Sim, Campinhas é evidente, mas como costumo dizer, o Sport também perdeu o Ioqueras e acho que tem todas as condições para ser campeão. Mas eu acho que o Tábora é um candidato muito fortíssimo, na minha ideia. Com os jogadores que ficaram no ano passado, apesar do Campinhos ainda não estar fora das cogitações, ainda estão a tentar que o Campinhos para já casou-se e agora vamos ver o que irá acontecer. Mas o Tábora a par do Lanhelas, se calhar são as equipas mais fortes deste campeonato. E pronto, e depois está aqui o Vila Fria. O Vila Fria também, como já o disse, que vem de 2 anos, que subiu à primeira divisão com todo o mérito. Na altura ninguém contava que tivesse essa capacidade e fizeram um grande campeonato. Depois tiveram muitas dificuldades na primeira divisão, é natural, porque não mudando muito o plantel na primeira divisão o andamento é outro, é mais dificuldades, embora eles, só na última jornada, é que para o Âncora Praia que não conseguiram a manutenção. O Vila Fria também ganhou naturalmente, é um dos candidatos. E depois temos aqui as incógnitas que o Bianense B, eu tenho dito que não ponho nesta fase com os candidatos,
porque já justifiquei, porque a perca de grandes jogadores, embora aqui o meu amigo Quinho tenha-nos habituado a grandes trabalhos e tenha feito alguns milagres. Eu acho que o ano passado fez um grande campeonato, ficou em terceiro lugar com todo o mérito, embora, eu disse, lançou muitos jovens com muita qualidade, mas tinha ali 5 ou 6 jogadores com muita qualidade. Estou-me a lembrar de agora do que foi para o Lanhelas, alguns para o Caminha, até para o Chafé. Foram aqui alguns jogadores importantes que o Quinho perdeu, mas naturalmente está-se a reestruturar e esta vitória, já o disse, principalmente pelos números, não contava porque Torrienses perdeu ali 1 ou 2 jogadores, mas manteve praticamente a mesma equipa e o Vianense conseguiu uma grande vitória. Joaquim, em relação a esta jornada, já vamos falar um bocadinho deste Vianense-Torriense, também daquilo que são as perspectivas para o campeonato, mas olhando para esta jornada, daquilo que eram as suas expectativas também, tens essa ideia de que tudo, digamos assim, acabou por bater dentro daquilo que eram as expectativas em termos de resultados? Antes de mais, boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês a conversar um bocadinho sobre o nosso futebol. Sim, como o Quitos disse, os resultados bateram mais ou menos como se esperavam, os teoricamente mais fortes venceram, embora eu pense que foi uma primeira jornada. Isto vai ser um campeonato muito competitivo mais uma vez. Vai haver equipas que toda a gente está a dizer que se calhar vão andar mais lá em cima e se calhar não vai acontecer, e outras que neste momento não se está a dar tanta importância e que vão acabar por ter um papel importante neste campeonato. Portanto, acho que nesta jornada realmente ganharam aqueles que já se perspectivavam. Em relação a este jogo frente aos Torrienses, tal como dizia o Miguel Quitos, e penso que isso toda a gente se calhar olha dessa forma para o jogo, poderia ser expectável uma vitória do Vianense. Os números terão sido, de facto, se calhar mais largos do que aquilo que as pessoas poderiam esperar. É um Vianense muito diferente, ou bastante diferente da época passada. Eu estava aqui a olhar para o 11, penso que tinha 6 jogadores da temporada passada, penso que 6, 7, mas tem aqui 4 ou 5 elementos novos. Parece mais juventude, porque tem aqui gente já com muita gente abaixo dos 23 anos. O ano passado tu tinhas ali algum problema por causa dos jogadores com mais de 23 anos. Mas também houve aqui uma novidade, que foi a integração do Rovira, que é um jogador do plantel sénior, e acredito eu que tenha jogado, e jogou penso 45 minutos para talvez ganhar algum ritmo. Era um jogo que à partida sabia-se que seria complicado por uma equipa que o ano passado também lutou pelos primeiros lugares. O jogo foi dentro daquilo que eram as tuas expectativas? Não. Embora o resultado, e estamos aqui a falar de um resultado dilatado, 4-0, que passa uma mensagem que foi um jogo completamente dominado por nós e que não há contestação, porque um 4-0 é um 4-0, mas a verdade é que não tivemos o domínio do jogo. Tivemos uma entrada forte, isso sim, 10, 12 minutos, até fazemos o primeiro golo aos 7 e depois mais 5 minutos em que realmente estivemos bem no jogo, mas depois começámos a desaparecer. O Torrienses começou a ter mais domínio do jogo, mais chegadas à nossa baliza, não à baliza, mas no último terço, com muitas bolas paradas, cantos e livres ali laterais que podiam criar que nos criaram algumas dificuldades. E nós com alguma dificuldade em dominar o jogo, não conseguimos ter bola. Se aqueles 12 minutos eu perspectivava que íamos entrar ansiosos, correram bem. Depois o restante foi um jogo que durante o jogo todo não conseguimos dominar. Muitos erros, muita ansiedade, muita vontade de querer chegar rápido às zonas de finalização e perdemos muito rápido a bola. O Torrienses não é que me tenha surpreendido, mas gostei de ver a equipa do Torriense. O Quitos falou sobre eles, são uma equipa muito experiente. Há lá jogadores que estão completamente batidos no futebol distrital e que mesmo a perderem 1-0 aos 7 minutos não mudaram a ideia, continuaram e criaram muitas dificuldades. Depois, no início da segunda parte, conseguimos fazer o 2-0, acalmámos um bocadinho, começámos a melhorar em termos de processo, ter um bocadinho mais de bola, mas nunca foi algo muito constante. Foi um jogo que dominámos as passos e em que o Torrienses vendeu cara a vitória, embora possa parecer que não, devido ao resultado de 4-0. Em relação à equipa do Vianense B, acho que é público, se toda a gente conhece a história da equipa A deste ano, que começou muito tarde, a equipa B não é diferente, com a mudança de SAD
Começámos muito tarde, eu nem era para ser o treinador da equipa B, entretanto voltei a ser. Muitos jogadores que faziam parte do plantel o ano passado e que eram peças fundamentais já tinham assinado por outros clubes, como é óbvio. Felizmente para nós ainda conseguimos recrutar numa primeira fase 6 jogadores que permitiam alguma base do ano passado, entretanto já se juntou mais um jogador que fazia parte, há a possibilidade de vir um outro e isso é importante, não podemos fugir a isso. Há um trabalho feito de um ano que quanto mais jogadores estiverem dentro desse processo, mais fácil será integrar os novos jogadores, mas depois junta-se aqui outra coisa que é, estamos a trabalhar com gente muito nova, mais nova ainda que o ano passado, muita gente do primeiro ano de sénior, 3 júniores que estão integrados no plantel da equipa B, 2 deles ainda júniores do primeiro ano, tivemos o Gonçalo que fez o golo, é um jovem com 16 anos, mas também o Pedro Vieira que também tem a mesma idade, o Tiago Lima que não é o que transita para sénior, ainda é um que ainda é júnior, e depois muitos jogadores que estão a participar a primeira vez num campeonato de séniores. Para quem anda nestas andanças do futebol, percebe rapidamente que há uma dificuldade, é um ambiente totalmente diferente, é uma competição totalmente diferente. O chegar a um campeonato sénior, a qualidade não chega por si só. Tem que perceber aquilo que há, as características do campeonato, a forma como se joga, e a entrar a ganhar é sempre positivo, mas olhamos para o jogo e vemos que temos muito caminho a percorrer, mas estamos tranquilos porque a equipa técnica vem já com alguma bagagem da época passada, que também foi um plantel completamente novo, portanto com tranquilidade vamos fazer o nosso campeonato. Voltando só aqui um bocadinho atrás, e tocaste há um bocadinho nesse ponto, tu inicialmente ias treinar o sub-19, portanto depois houve de repente uma viragem, agradava-te mais, ou melhor, ficaste contente por poder continuar com este projeto da equipa B do Vianense? Não posso mentir ao ponto que já estava focado no sub-19, acabei a época a treinar os miúdos sub-19 que permaneciam no segundo ano e os juvenis que passavam a sub-19. Foi esse conhecimento desses miúdos que fez com que eles agora estejam também na equipa B, mas na altura estava focado nesse projeto, achava que era importante para o clube também fazer um bom campeonato de júniores desta época, talvez ser campeão e disputar o Nacional de Júniores na próxima temporada. Mas entretanto surgiu a equipa B, na altura não gostei muito porque sabia que ia ser muito difícil fazer um plantel competitivo. Felizmente para nós apareceram alguns miúdos com muita qualidade que mostraram grande interesse em fazer parte deste projeto. Muitos deles que já tinham passado na formação do Vianense, mas que estavam noutros clubes, no Marinhas, passaram por Gil Vicente, e quiseram regressar ao Vianense e foram sem dúvida agradáveis surpresas e toda a gente irá falar deles no final deste campeonato de certeza absoluta. Um dos aspectos desta equipa é uma equipa que em termos defensivos consiste em manter aqui uma base. Por exemplo, o Bruno Santos não jogou neste jogo porque jogou o Rovira, porque teoricamente o Bruno Santos estava lesionado, digamos, não ia jogar, estava lesionado para cá. Mas foi um jogador dos mais utilizados o ano passado. Sim. Depois mantens o Cristiano, mantens o João Paes. Portanto, há aqui uma base, o próprio Vitinho também, que já vinha do ano passado. É uma equipa que já tem, digamos, alguma estruturação, pelo menos a partir de trás. Isso dá aqui alguma capacidade ou uma tranquilidade no sentido de preparar aquilo que vem aí em termos de campeonato? Sim, foi o que eu disse há pouco. Tive a felicidade de ainda conseguir ficar com 6, depois 7 jogadores do ano passado. Sem dúvida que ter o Bruno, o Cris e o Paes, os 3 centrais que o ano passado fizeram praticamente a época toda, é sem dúvida uma parte importante. Ter o Lopes na baliza, que também faz a transição para esta época e que faz uma época fantástica o ano passado. E depois juntar o Vitinho no meio campo e o Zé Viana, que é o jogador mais experiente do plantel, já é um líder. Embora tenha 27 anos ou 28 anos, agora não consigo precisar, mas já é um líder, é um rapaz que eu conheço, fui treinador dele no primeiro ano de sénior, está um jogador completamente diferente, com muita mais maturidade e é sem dúvida um jogador muito importante para nós. Mas sim, essa base faz com que a estrutura esteja lá, a espinha dorsal, o médio, os 3 defesas, o Pedro Vieira também ficou, embora venha de lesão, mas também é um que transita, e esses jogadores permitem a equipa estar estável a nível defensivo, e temos já nos jogos amigáveis
como neste, sofremos poucos golos, isso é sinal disso, o processo defensivo está algo treinado, bem do ano passado, e os outros estão-se a adaptar. O Gonçalo Martins, falaste há pouco nele, porque é um miúdo que o ano passado fez muitos golos no sub-17 do Vianense, que foi campeão distrital. É um miúdo que entrou, marcou aos 90 mais 3, o quarto golo do Vianense. Vai ser uma aposta do Vianense para os próximos tempos? Acreditas que é um miúdo que tem essa capacidade, essa qualidade para poder, digamos assim, aparecer a um nível mais elevado? É cedo para perspectivar isso. Neste momento o Gonçalo apresenta características que no plantel não temos muitas, ali na zona ofensiva, e cabe perfeitamente no plantel. É um miúdo muito evoluído tecnicamente, mas que está a anos de luz de perceber o contexto onde está inserido. Obviamente neste jogo entrou, fez um golo, foi extremamente positivo, porque ele andava a ter algumas dificuldades nos jogos que vínhamos a fazer, e chegar aqui ao campeonato, ter a possibilidade de se estrear e fazer um golo, traz-lhe outra confiança. Infelizmente lesionou-se durante a semana e não sabemos quando é que vai voltar. Mas, tal como o Gonçalo, o Pedro Vieira e o Tiago Lima, vou-te a dizer, o Pedro Vieira também é da mesma idade que o Gonçalo, são dois miúdos com muita qualidade, que com um enorme potencial, acima de tudo têm um enorme potencial, mas que ainda estão à procura de perceber bem onde estão a jogar. Cabe-me a mim lançá-los e ter confiança neles, porque a qualidade está lá, e vamos ver o futuro deles no Vianense. Eu espero que se olhe para eles de uma maneira diferente, porque realmente poderão estar aqui dois jogadores que mais à frente consigam integrar o plantel sénior de Vianense. Quitos, tu como treinador também, o que é que gostarias de perguntar ao Joaquim sobre a equipa do Vianense B? Faço mais ou menos sempre as mesmas perguntas quando estou um treinadores que eu acho que têm muita capacidade e que podem lutar por objetivos da parte cimeira. Quando teve aqui o Pedro Lomba, não fiz essa pergunta porque percebi que se calhar o São João do Verde não tinha a capacidade de lutar pelos primeiros lugares, mas quando teve aqui o Carvalhal, lancei-lhe essa ideia, ele fugiu um bocadinho à minha provocação, e a pergunta é um bocadinho esta, Kim. Depois do excelente campeonato que fizeste a época passada, e hoje perceber, se calhar mais um bocadinho também, que mantivestes, se calhar, uma estrutura ainda forte da época passada, apesar de perderes aqui alguns jogadores, quais são os teus objetivos? Porque eu sei que tu gostas de jogar para ganhar, toda a gente gosta de jogar para ganhar, sei que tens muita capacidade, e o ano passado fizeste um excelente campeonato. Poderei começar aqui a colocar o Vianense na luta pelos primeiros 2 lugares? Temos aqui 2 caminhos. Ou defender-me e dizer que é um plantel com muita gente nova, que volta a reestruturar tudo novamente, iniciar quase um processo novo, ao tanto os jogadores que chegam agora, primeiro ano de sénior, 1001 desculpas que há para fugir às responsabilidades. Eu vou pelo outro caminho, que é a ambição. A ambição de sempre de traçar um objetivo grande, que permita aos miúdos serem ambiciosos. Se eu me refugiar nesse discurso de vamos ver o que é que dá, acabo de passar uma mensagem errada a estes miúdos. A mensagem que eu gosto de passar a esta juventude é: temos de ser ambiciosos. Eu olho para o plantel e o plantel tem qualidade. Se vai ser suficiente, se o trabalho que eu vou desenvolver vai permitir andarmos lá em cima, a lutar até ao fim como o ano passado, não sei. Mas as ambições serão sempre essas. Onde eu estou e perante o clube que represento e o plantel que tem à minha disposição, perante as dificuldades, mas olhando para a qualidade, eu não tenho qualquer problema em assumir que vou tentar disputar a subida da divisão. Sabes que quando estou neste papel, analiso e é verdade, eu mesmo não estando a treinar, gosto de analisar, de ver, passo muitas horas às vezes a analisar os plantéis e perspectivei no início um Tabra forte, um Campos forte, um Vila Fria forte, um Adecas forte, e com esta transformação do plantel do ano passado para este ano, não consegui numa primeira fase manter o Vianense neste leque de equipas mais fortes. Mas tu sabes tão bem como eu que isto é como tu dizes, vamos na primeira jornada. Daqui a 2 jornadas, quando o Vianense ganhar ao Adecas ou ganhar ao Tabra, nós vamos aqui mudando a nossa opinião, e o trabalho
não se ganha ao Tabra, não se ganha ao Decas, não se ganha só porque sim, não é? Porque se tem qualidade. E eu já o disse, o ano passado fizeste um grande campeonato. Acho que tinhas mais experiência no plantel. Tinha mais o Castro, tinha mais o Pedrinho, tinha mais o Vítor. São 3 jogadores que eram dos mais velhos. O Vital também já estava ali nos 23 anos, embora não seja um jogador muito velho. Era alguém que andava já há algum tempo nas equipas de primeira divisão, segunda divisão. Sim, exatamente. Perdia-se e o que foi adicionado realmente é tudo malta nova. E Joaquim, agora acreditas que já o ano passado nós estivemos juntos numa entrevista e falámos sobre isso? Não é um assunto que eu gosto muito de abordar, mas achas que agora este projeto desta nova SAD, a equipa B vai continuar a ter o seu... Porque eu gostava, e não aconteceu, na verdade não aconteceu, muitos miúdos, quem foram os miúdos que passaram para a equipa principal. Depois de um grande trabalho que tu fizeste, de miúdos de muita qualidade, miúdos que foram para bons clubes, também é uma verdade, sim, e também se calhar esse... Acho que não seria o papel do Beanense, porque o Beanense é o melhor clube do nosso distrito. Devia projetar os jogadores para a sua própria equipa sénior, não devia projetar para outros. Isso fazia um papel o Barroselas, se calhar. O Beanense não, acho que o Beanense devia ter uma equipa B para projetar os jogadores para a sua equipa principal. Achas que agora isto pode acontecer, porque já falaste aqui e enumeraste aqui 3 ou 4 jogadores com qualidade que achas que poderão mesmo ir para a equipa profissional, sabendo nós que o Campeonato de Portugal é um campeonato muito, muito competitivo, muito diferenciado? Ok, aquilo que eu estou a dizer este ano também era praticamente impossível alguém transitar. Se repararmos naquilo que foi a mudança total de uma SAD para outra SAD, equipa técnica completamente nova, era praticamente impossível, não havia conhecimento. Eu acredito que se calhar sou eu que estou demasiado otimista. Eu não sei se continua o Pedro Lomba, se não ficariam pelo menos 2 ou 3 miúdos integrados no plantel, porque treinaram muitas vezes com ele, e se calhar ele, em vez de preencher o plantel com 23 jogadores todos novos, se calhar fazia com 20 e deixava 3 vagas para essa transição, até fazerem parte da equipa A, mas continuarem a participação na equipa B. O grande objetivo será esse, penso eu, que é, mesmo para o ano, se algum destes miúdos ficarem, provavelmente não estão completamente preparados para um campeonato, mas se treinarem diariamente com o plantel da equipa A, no momento em que não tiverem espaço, competirem na equipa B, mas andarem lá uma época toda a discutir, provavelmente essa oportunidade vai surgir. Então, não havendo esse espaço para eles no plantel, a irem lá de vez em quando treinar, torna-se mais difícil. Mas cabe até porque há aqui uma questão que tem a ver um bocadinho com a forma como está nesta altura organizada, digamos, a SAD e o clube, digamos assim. Embora a equipa pertença à SAD, digamos que a gestão é da parte é feita pelo clube, digamos assim. Mas também se sabe que isto é um projeto que começou este ano, é um projeto que, digamos, pretende ser alavancado futuramente com outros objetivos, digamos assim. Este será um ano de transição, portanto, assim como poderá haver uma aposta maior, suponho eu, ou perspectivando isso na próxima temporada, por exemplo, também a equipa B pode vir a beneficiar desse facto. Eu acho que sim. É aqui um trabalho que digamos, esse objetivo também que ou é com esse objetivo que tu vais olhando para aquilo que é o trabalho que está a ser feito nesta altura? Eu acho que este ano, não sei se é só na fase inicial, não sei o que é que... Mas já houve uma mudança em relação ao ano passado. Já houve gente que se estreou logo na primeira jornada. Podemos aqui dizer que houve muita restrição da equipa A, muitos jogadores lesionados que permitiram, mas já houve. Logo na primeira jornada já veio um jogador da equipa A à equipa B. Há júniores já, desde o início, e este ano, ao contrário do ano passado, a treinarem sempre com a equipa B. Quando for necessário, vão jogar ao sub-19, quando eu entender que eles têm que baixar, quando o treinador do sub-19... Há uma sintonia este ano, comigo já havia com o treinador da equipa A, o ano passado não havia tanto com o treinador da equipa B, em termos dos miúdos virem treinar, mas há uma sintonia este ano, esses canais estão completamente abertos e acho que isso vai permitir que haja esta permuta de jogadores que será benéfica para toda a gente. A equipa A, quando quiser alguém da equipa B, facilmente irá lá, mesmo o sub-19 tem muitas vezes ido treinar à equipa A, porque há miúdos da equipa B que estudam, nem sempre podem ir aos treinos de manhã. Há aqui uma permuta muito grande de jogadores. Até porque os sub-19 pertencem, digamos, à SAD, estão integrados na SAD.
acho que já houve uma mudança, mas não me cabe a mim falar sobre ela. Então, pronto. Pronto, penso que os sub-19 neste momento também fazem parte do clube, mas isso não, mais importante é que os canais estejam abertos de comunicação, de permuta de jogadores, mais importante que saber se é uma é da SAD, outra é do clube, ou duas são da SAD, uma é do clube. Este intercâmbio de jogadores, esta comunicação é o fundamental. Os jogadores que são sub-19 que vêm à equipa B, quando baixam, vão com outra capacidade, porque treinar nos séniores é diferente. Os jogadores que vão à equipa A, quando baixam à equipa B, vêm com outra capacidade, e cada um se usufruir dessa parte, o trabalho vai de certeza correr bem. Mas pela experiência que tens e pelos anos que já tens de clube, nos últimos anos sobretudo, e pelo acompanhamento que tens, que fazes naturalmente daquilo que é a vida do clube, sentes que começa a haver aqui um fio condutor no sentido de tentar, digamos, fazer um trabalho estruturado por parte de toda a estrutura, não só da SAD, mas também do clube? Sim, eu acho que há essa vontade. Isso acho que é inegável. O que acho é que há muitas dificuldades, porque vamos ser sinceros, este começo do Vianense não começou assim tão bem. Obviamente é mais difícil olhar para baixo, para os jogadores de baixo. Vai-se focar mais nos jogadores que fazem parte da equipa A. Eu também, se as coisas me começarem a correr mal, se calhar vou começar a olhar menos para os sub-19. Isto é uma questão também de resultados, uma questão de as dinâmicas das equipas. Está a ganhar, está mais fácil lançar alguém, está a perder, é mais difícil. Precisamos às vezes nos agarrar àqueles mais experientes. Isto é tudo um conjunto de fatores que não podemos só pôr à vontade ou não à vontade. À vontade há. E tanto é que as coisas têm acontecido. Mas depois depende sempre daquilo que vai acontecendo ao longo da época. Tentando avançar um bocadinho, porque o tempo depois começa a escassear, olhando já para a próxima jornada, que já é este domingo, curiosamente o Vianense joga em Chafé, exatamente com um adversário que ano passado acabou por, digamos, dar a machadada final naquele objetivo de lutar pelos dois primeiros. Na altura o jogo foi em Deucriste, este ano julgo que seja em Chafé. Mas foi em Deucriste como nossa casa. Exatamente, foi em Deucriste como casa do Vianense. Correto. Ainda bem que é feito esse sublinhado. Mas e já falamos aqui de Chafé, que é uma equipa se calhar mais preparada que o ano passado, também sim. Já será aqui mais um bom teste para a equipa esta segunda jornada. Eu acho que será um teste bem mais difícil que o Torrense, não só por em questão a equipa do Torrense, mas porque na relva ali, embora as pessoas não sabem disso, nós não treinamos na relva natural. Em que é que a relva natural nos beneficia a nós? As dimensões do campo. Nós gostamos de um campo grande, gostamos de ter dimensões grandes para poder explorar, porque de resto nós não tiramos grande benefício porque não estamos habituados a jogar lá. Obviamente daqui a 10, 15 jornadas, com 7, 8 jogos feitos na relva em casa, já começamos a ganhar estamos a ficar mais adaptados. Mas nós não treinamos nenhuma vez na relva, treinamos no sintético. Portanto, não é por aí para a adaptação de ser mais forte. É porque as dimensões do campo são bem maiores que o sintético e isso agrada-nos e tiramos muito proveito disso. Em relação a este jogo de Chafé, vai ser sem dúvida um teste dificílimo. A equipa técnica do Chafé, que o ano passado estava no PR, conhece muito bem o meu trabalho, embora eu também conheça o deles. Reforçaram-se bem com alguns jogadores importantes, um do Vianense, o Souzinha, o caso do Silva, ponta de lança, mais alguns jogadores que o Torres levou, que estavam com ele no PR, que são do conhecimento dele e sabe que são mais balias. Portanto, este resultado, o Lanhelas, surpreendeu-me um bocadinho pelos números, mas pronto, jogar em Lanhelas nunca é fácil. E acho que vamos ter mesmo um jogo extremamente difícil em Chafé e só um Vianense consistente e a fazer um bom jogo é que conseguirá sair de lá com a vitória. Olhando para esta segunda jornada, jogos no domingo às 3 da tarde, Torrienses Anais, Chafé Vianense B, Campos Lanhelas, Vila Fria Perre, Ilustre Caminha Neves, Adecas Anha, Darquense Távora e Passou Reianos. O Cabaços Vila Franca foi adiado para 15 de fevereiro. Ressalta, Miguel, destes jogos da jornada número 2, sobretudo pensou aqui o jogo entre o Campos e o Lanhelas. O Campos, que já apontaste aqui como um candidato, digamos, aos lugares da frente, e o Lanhelas claramente vai ser candidato assumido a este campeonato ou a lutar pelos primeiros lugares. Sim, aqui estes dois jogos, o Chafé Vianense, que agora o Vianense obriga-me depois da vitória robusta a mudar um bocadinho, e como disse o Quinho, não vai ser um jogo fácil, porque também nós sabemos
que o Chafé é um clube que tem muita rivalidade com o Beanense, historicamente, porque eu lembro-me há uns anos atrás, os jogadores, já há uns anos valentes, os jogadores que não tinham lugar no Beanense iam rodar ao Chafé, havia lá uma permuta de um intercâmbio entre os jogadores. Houve sempre 4, 5 anos. Sim, houve exatamente isso. E o ano passado isso aconteceu, esse jogo em Dio-Cristo, pronto, foi estranho, foi o Beanense permitir que o jogo fosse em Dio-Cristo, não é? Porque tinha toda a vantagem de ser em Viana, mas pronto, isso são outras contas. Não vamos puxar esse assunto. São outras contas, mas vai ser um jogo muito complicado, porque o Chafé tem bons jogadores, a equipa técnica do Chafé também trabalha bem. E aqui, pronto, há uma proximidade muito a nível dos treinadores, dos jogadores, há aqui uma rivalidade. Eu acho que vai ser um bom jogo e vai ser um bom jogo também para o Beanense provar que se tem ou não capacidade. Não vai ser por perder em Chafé, que não vai ter. Também não é por ganhou ao Torrienses que vai ter mais, não, porque isto não é assim, as coisas não são assim, isto é jornada a jornada. Isso é uma maratona, não é? Essa é uma maratona e as equipas no fim é que se vê quem tem mais capacidade para andar nos primeiros lugares. Sem querer interromper o Kids, mas vou interromper. Sim. O ano passado nós, o Beanense B, acabámos em terceiro, mas em dezembro estávamos em 8º lugar. A muitos pontos já, alguns pontos daqueles que eram os primeiros 3, 4. Felizmente conseguiu-se dar uma resposta positiva. E quando falámos deste ano do Beanense B, não é esta vitória, nem será a derrota no Chafé. É a consistência que a equipa pode ter. Será a consistência, e quando aconteceu um período como aconteceu naquela altura de 4 jogos sem vencer, a resposta que vamos dar. Porque é o que eu digo, a qualidade está lá, isso tudo está, mas depois vamos ver a capacidade de dar resposta no momento negativo, porque na época anterior, 4 jogos sem vencer, a coisa ficou ali, muita dúvida, já se falava que era mais um projeto de Beanense B para andar ali a meio da tabela. Felizmente conseguimos dar uma resposta positiva e fizemos uma série de vitórias, não sei se foram 10 ou 11 vitórias seguidas, que nos permitiram voltar lá em cima e lutar até ao fim. Portanto, quando falarmos desta época, será muito por aí. Que tipo de resposta dará esta equipa quando as coisas começarem a correr menos bem? Eu, às vezes, quando falo nos projetos, não tem nada a ver com a qualidade dos jogadores. Tem a ver com o projeto do clube, que às vezes diverge aqui um bocadinho. Eu, há 2 anos, parecia um projeto com muito futuro e rapidamente, num ano a seguir, as coisas não correram bem. E agora parece que as coisas estão outra vez, e aqui o Quintana vai dizer que as coisas parecem que estão bem encaminhadas, e o que eu espero, com o gosto tenho pelo Beanense, que isto fosse para muitos anos, e vamos esperar que isso aconteça. Agora, este jogo é um jogo muito importante, um jogo muito importante para as duas equipas, porque ambos querem ganhar. Eu sei que o Chafé vai querer ganhar, depois da derrota também contra Lanhelas, e acho que é um bom jogo. Sinceramente, ainda não sei qual jogo vou ver, mas esse pode estar na minha concluir esse Campos Lanhelas. O Campos Lanhelas, sim, de facto. Podemos considerar aqui como o jogo mais importante da jornada. Sim, o primeiro o Campos Lanhelas e depois o Chafé Beanense. Acho que esse Campos Lanhelas também pode ser, digamos, ou dar aqui algumas indicações sobre a qualidade e a capacidade dessas duas equipas. Eu, muito sinceramente, e para a semana estou aqui, posso estar simplesmente, eu acho que o Lanhelas, neste momento, tem uma equipa mais preparada. Mas isto não diz que domingo o Campos não ganha esse jogo. Isto acontece em todos os campeonatos. Neste momento, eu acho que o Lanhelas tem uma equipa mais preparada. É a nível de plantel, não estamos a falar de qualidade exibicional, porque estamos, como disse o Quinho muito bem, a primeira jornada é sempre muito complicada, o primeiro jogo é muito complicado. E o segundo, ainda andamos, o Beanense já vai ter a vitória, que lhes vai permitir ter outra tranquilidade. Se o Beanense tivesse perdido, a equipa não tinha menos qualidade, ou o Quinto tinha menos qualidade. Se calhar ia para o segundo jogo em Chafé a tremer mais um bocadinho. Vai ter essa confiança e por mérito deles, não é? Porque fizeram uma grande vitória contra o Torrienses. O Chafé ao contrário. E aqui o Campos de Lanhelas, nesta minha primeira ideia, eu acho que o Lanhelas está mais preparado. Mas eu jogo em Campos, jogar em Campos não é muito fácil. Há ali algumas situações que eu conheço, que já treinei o Campos, que favorece o Campos para jogar em casa, mas vai ser um jogo para nós perceber a que nível estão as duas equipas. Eu, se tivesse que dar uma ligeira vantagem neste jogo, dava para o Lanhelas, apesar de jogar fora. Mas domingo às 5 horas, se calhar, podemos estar aqui a falar noutra coisa, e para mim isso é tranquilo. A bola é redonda. E para mim isso é tranquilo. Mas eu concordo contigo. Vamos saltar rapidamente até à primeira distrital, também a primeira jornada do passado domingo, e para já recordo aqui os resultados. Lanheses 0, Faxense 1, Correlhá 1, Atlético dos Arcos 1, o Courense a ganhar 3-0 ao Arcozelo,
Vitorino de Piães 4, Deu Cristo 0, Caminha 1, Ponta Barca 0, Cardielense 2, Castelense 1, Melgacense 0, Valenciano 5 e o Cerveira 3, Âncora Praia 0. Digamos, num balanço a esta primeira jornada, havia dois, e nós falamos aqui na passada semana, havia dois jogos a merecerem todo o destaque. Num deles deu empate, no Correia Atlético dos Arcos, no outro o Caminha, em estreia na primeira divisão, a vencer o Ponta Barca por 1-0. O que é que retiras, Miguel, desta primeira jornada, destes resultados? A par da segunda divisão, também não houve aqui grandes resultados, acabaram por ser normais. Podemos dizer que se calhar ninguém contava com a vitória do Caminha, porque vem de uma segunda divisão e sobre o Barca que a maioria das pessoas, incluindo eu, sou daquelas pessoas que dizem que o Barca é um dos candidatos à subida, mas também percebemos que o Caminho é um projeto diferente das equipas que vêm da segunda divisão, não tem nada a ver. É um projeto completamente diferente, por exemplo, do ano passado. Tu dizias, tens vindo a dizer que não incluías o Caminha nos candidatos. Depois deste resultado, já começas a olhar um bocadinho como acontecia com o Vinense B, candidato aos lugares da frente. Eu sei que a equipa técnica do Caminha trabalha bem. Sei que os jogadores do ano passado eram grandes jogadores. Percebemos, e aqui o Quinto, se calhar, o Quinto não sabe que o Quinto ganha os dois jogos. O Quinto não é a pessoa. Foi se calhar a única equipa que conseguiu ganhar os dois jogos. O Quinto não é a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Eu, como treinador do Tábora, posso falar isso. Eu acho que aqueles jogadores, quando em jogos com maior. Não podia dizer, porque o Vienes tem mais um excelente campeonato, mas jogos mais importantes, pelo menos contra mim, nós levámos lá 5-0, 5-1, já não sei quando foi um vendaval de futebol deles. Não tivemos hipóteses nenhumas, rigorosamente nenhumas. E percebi que era uma equipa que quando aparecia mais dificuldades, motivava-se. Mas tem muita qualidade. Os jogadores têm lá muitos jogadores de muita qualidade. Perderam 1 ou 2 jogadores, o Caminho, mas também foram buscar jogadores com muita qualidade, jogadores com muita experiência nesta primeira divisão. E eu já o disse, não os ponho nesta fase, como não pus o Bienense, mas se calhar daqui a 3 a 4 jornadas poderemos estar a falar de outra coisa, porque isto é mesmo assim, isto não é o Porto, Benfica, Sport, são sempre os candidatos, os crónicos candidatos, e nós não podemos pôr mais ninguém. Aqui há equipas que nos vão surpreender. O Bienense não vai ser uma surpresa, o Quim não vai ser uma surpresa, o Caminha também não será. Mas continua, apesar de ter ganho à Barca, ainda não consigo pô-los no patamar da Barca, dos Arcos e da Correia. Ainda não consigo. Agora que foi uma grande vitória, foi. Até para as ambições em termos emocionais da equipa da Barca, certamente o Fernando não contava perder em Caminha. É uma grande vitória do Caminha, só que é só uma jornada. Domingo podemos estar a falar de outro tipo de jogos, mas é uma grande vitória do Caminha. Tem grandes jogadores, e apesar de ter 3 ou 4 só jogadores no banco, faltavam aqui jogadores muito importantes. Tem o Yuki, por exemplo, que é um jogador de muita qualidade. Acho que foi operado, acho que foi ao Japão. Ali ainda faltam alguns jogadores. Mas será um aporte de qualidade a esta equipa, a jogar. Sem dúvida, mas os jogadores que jogaram também têm muita qualidade, mas pronto, mas isso faz parte do plantel. Quando o Yuki não puder jogar, ter qualidade para o substituir, e acho que foi isso que aconteceu. É uma equipa que eu acho que tem muita qualidade, mas neste momento vou manter a mim, ainda não os consigo manter no... Agora, quem tem Vítor Sousas, quem tem Diogo Correias, puxando um bocadinho também, abraço à minha sardinha, quem tem o Quitos, jogadores com muita experiência, quem tem o jogador, o Yuki, o Felizardo, os centrais, o Paulinho, o lateral direito, o guarda-redes, o Pedrinho, o guarda-redes. Eu tive a ocasião de ver o jogo em Caminha, e gostei muito penso que é o Cauã que se chama. Jogador novo. Eles reforçaram. Tem 20 anos, mas é um miúdo com muita qualidade. Que vem de contextos bons, Felizardo fez um excelente jogo também. Felizardo é muito bom jogador. Para mim foi o melhor jogador da época passada. Embora não se possa tirar o mérito ao Campinhos, quem faz 40 e tal golos, não se pode tirar. Mas se o Caminha foi campeão e teve a consistência que teve, muito se deve foi meu jogador também, sou suspeito a falar, foi meu jogador no Cerveira, é muito bom jogador. E o Caminha vai certamente fazer um bom campeonato, mas concordo aqui numa parte com o Quitos. Eu acho que naqueles jogos, em campos em que as equipas estão mais fechadas, em jogos em que
acho que vamos ver o caminho a fazer grandes resultados contra os tais os maiores candidatos e se calhar resultados que desiludem um bocadinho contra adversários que à partida se achava que iam ganhar facilmente. Se conseguirem ganhar esses jogos nesses contextos mais difíceis em termos de um futebol menos elaborado e tudo, se conseguirem passar, eu acho que eles conseguem então encaixar-se aí como um candidato. Ok, eu concordo contigo, só aqui uma coisa, o David teve a inteligência, acho eu, de manter os jogadores individualmente com muita qualidade e depois de acrescentar jogadores como o Vítor Sousa, ou como o Quitos, como o Diogo Correia, que são jogadores que têm qualidade, ponto final, mas jogadores com muita experiência e jogadores com, apesar de ter uma certa idade, são jogadores com muita ambição, são jogadores que não deixam cair os balneários. Eu falo, por exemplo, o meu irmão, as pessoas poderão não gostar, mas é uma pessoa muito forte dentro do balneário. O Vítor Sousa também o é. O Diogo Correia também o é. E eu acho que o David e o Caminha foi inteligente. O Vítor Sousa chegou este ano e é o capitão da equipa. Sim, o capitão. E eu acho que ele foi muito inteligente escolher os jogadores, não só pela qualidade deles, mas principalmente para não deixar... Eu estou a ver nos jogos que o Quinto está a falar e bem, e esses jogadores a berrar, a dar berros, a dizer aos miúdos, aos estrangeiros, entre aspas, que aquilo não é brincadeira, temos que ganhar este jogo. Exato. E se calhar, vamos ver. Eu acho que for inteligente. Agora, se isto vai resultar... Para já resultou, vitória na primeira jornada. Outro jogo grande era o Corrilhá Atlético dos Arcos, empata uma bola. Eu sei que foi um jogo em que tiveste a ocasião de assistir. Sim, a minha senhora deixou-me ver este jogo e escolhi esse jogo propositadamente porque acho que era o jogo de maior cartaz na primeira e na segunda divisão. Já te disse, em off, foi um jogo equilibrado, foi um jogo que a Corrilhá teve um bocadinho por cima, não foi um jogo muito bem jogado. Acho que as equipas, por ser o primeiro jogo, estavam muito renitentes uma da outra, com muito receio, muita receio uma da outra, principalmente acho que a Corrilhá consigo, o plantel que tem podia ir um bocadinho mais para cima dos Arcos. Os Arcos estava mais receoso e não tiveram essa capacidade. Depois marcaram o golo, um grande golo, é verdade, um grande golo do Gonçalo, e depois voltaram-se outra vez a fechar e os Arcos foi à procura do empate através de uma grande penalidade e acabou por resultado ser empate, e acho que acaba por ser um resultado justo, embora haver um vencedor. Que o Corrilhá dominou maior parte do jogo, mas acho que os Arcos também mereceu o empate. De qualquer forma, pelo aquilo que conseguiste ver, digamos, e agora já é a doer, são claramente duas equipas para lutar pelos sim, sem dúvida. Disso não tenho dúvida nenhuma, mas vão ser equipas candidatas a... Continuo a achar, até depois do jogo ter visto, eu acho que a Corrilhá, neste momento, tem mais armas para isso, a nível de individual. Mas isso vale pouco. O futebol não é individual, o futebol não é A, B ou C, o futebol é um conjunto de jogadores, e acho que, em termos individuais, acho que a Corrilhá estava melhor, mas mesmo assim não consigo ganhar a uns Arcos que se apresentam bem, com qualidade, com os jogadores muito experientes. O Fábio, o Sequeira fez um bom jogo, soube controlar os momentos mais difíceis também da equipe, e tem ali alguns jogadores que também têm muita experiência, mas eu acho que o resultado acaba por ser um empate justo, um bocadinho a Corrilhar um bocadinho por cima, mas dentro daquilo que eram ou que são as equipas que nós apontamos aqui, que tu foste apontando como candidatas. Falta falar do Valenciano, que ganhou em Melgaço, mas é uma vitória normal. Melgaço claramente é uma equipa que vai lutar pela permanência este ano, portanto o Valenciano, de qualquer forma, pela goleada 5-0, fica a ideia, depois do que já vimos para a taça, que vamos ter um Valenciano forte neste campeonato. Sim, eu acho que mais um bocadinho até o Valenciano que propriamente o Cerveira. O Cerveira também se reforçou com qualidade, mas eu acho que o Valenciano está num patamar um bocadinho, depois dessas duas, três equipas, um bocadinho à frente. Agora vamos ver, porque o Valenciano também nos habituou a ter excelentes equipas e depois não conseguir manter isso. Vamos ver se o Jaime este ano consegue fazê-lo. Eu acho que, continuo a dizer, a Corrilhá, a Barca Corrilhá, não sei qual será a ordem disto, depois os Arcos, o Valenciano, o Cerveira,
E aqui o Cardeirense, porque eu estou farto de dizer isto, o Cardeirense também deu a volta, o Cardeirense, a perder e sim, mas também teve o Castelo teve um jogador expulso durante muito tempo. Porque se não tivesse, se calhar não conseguiria virar. Mas já o disse e tenho-me esquecido, o Cardeirense tem tido a capacidade, ano após ano, de perder jogadores, mas manter muita qualidade. E eu acredito também nisso no Cardeirense, mas neste momento, até falando um bocadinho com a equipa do Belenenses, o Cardeirense tem um bocadinho a par do Belenenses, é uma equipa que a equipa técnica tem muita qualidade, o Quinto tem muita qualidade, o Rui tem muita qualidade, tem a capacidade de mostrar equipas competentes ano a ano. As armas podem não ser as mesmas. Agora, eu ontem, outro dia, falei no Quitos, no Nuno Duarte, no Rego, e tenho esquecido um jogador muito importante, que é o Rodrigo Vieira. Claro. O Rodrigo Vieira também neste momento não faz parte. São 4 jogadores. Eu tenho-me esquecido do Rodrigo Vieira. E o Rodrigo Vieira é jogador top. Exato. E eu acho estes 4 jogadores acho que são jogadores muito importantes. Agora, foram buscar jogadores com qualidade, o treinador trabalha com qualidade. É a mesma coisa que o Belenenses. Fizeram um grande campeonato, perderam os jogadores, foram buscar os jogadores. É preciso e ele está mudar um bocadinho o chip. Já agora aqui, rapidamente, porque o nosso Sim. tempo começa a escassear. Também, olhando para esta primeira divisão e pela experiência que tens, olhas para estas equipas, de facto, como aquelas que vão aparecer lá em cima? Se olharmos aquilo que é a construção dos plantéis, a Correlhá e a Barca partem na frente, por razões diferentes. A Barca, porque vai buscar uma base do Campeonato de Portugal ao Atlético dos Arcos, transitam para a Barca, e a partir daí, só por esse plantel, já tem que ser um candidato. Em relação à Correlhá, é pela continuidade. Ficou lá o plantel quase todo, ainda se reforçaram. Depois da época que fizeram o ano passado, embora eu no campeonato acho que tenham ficado a muitos pontos do Monção, 20 pontos são 20 pontos. É muita diferença. Mas depois acabaram a época muito bem, e acho que essa bagagem que trazem da taça, da supertaça, vai ser fundamental para este início de campeonato e eles se assumirem como candidatos. Depois temos sempre aqui por trás o Atlético dos Arcos, que também houve uma reformulação enorme no plantel, uma aposta num treinador jovem, que toda a gente fala muito bem, e vamos ver como é que a ideia de jogo dele vai assentar numa equipa como o Atlético dos Arcos, que joga sempre para ganhar. Ele vem de um Adecas em que toda a gente reconhecia o bom futebol que praticava, mas, por exemplo, a meio da época da primeira divisão, o ano passado, veio embora. Toda a gente reconhecia esse bom futebol, mas não estava a ter resultados, e acredito que se não conseguir adicionar resultados ao bom futebol nos Arcos, acontecerá exatamente o mesmo, embora o Peixoto seja alguém que reúna consenso no mundo do futebol distrital de Viana, que é alguém que tem uma ideia de jogo muito, muito interessante. Depois temos essas equipas, o Gramoso, o Rui, a ter que se reinventar, com um plantel com muitas mudanças, algumas permanências importantes, mas com muitas mudanças, com alguns jogadores interessantes, que no contexto onde estavam eram jogadores importantes. Exatamente. E que vão à procura desse espaço também no Cardeirense. Valenciano, também com muitas contratações, alguns jogadores desconhecidos, que não faço ideia de onde vieram, mas que, pelo que ouço, pela forma como se bateram com o Vianense, pode ser aqui também um dos postos candidatos. E depois... Também há aqui uma equipa que é o Courense, ganhou 3-0 ao Arcozelo. O Courense já teve o seu plantel, também tem ali um plantel com alguma gente, digamos assim, que tem que ser olhada com alguma atenção, digo eu. Sim, já o ano passado tinha, e eles conseguiram ali, não começaram muito bem o campeonato, mas fizeram ali um conjunto de vitórias que os levaram, e depois, subitamente, ninguém percebeu porque também baixar. Eu não consigo dar... Apesar de ter razão, eles foram buscar aqui os jogadores, mas também perderam jogadores importantes. Mas não consigo pô-los na luta. Ganharam 3-0 ao Correlhá. O Correlhá é uma equipa que também... Ao Arcozelo, aliás. Sim. Ao Arcozelo, e também é uma equipa que embora vindo da distrital. Ali à zona de Braga, que são muito competitivos. Eu acho que o ano passado o que aconteceu foi, começaram aquelas primeiras 2-3 jornadas não muito bem, depois sim, tiveram ali uma série de vitórias, depois caíram um bocadinho, depois começou-se a ver quase todas as semanas a anunciar a saída deste jogador, do outro, e depois acabaram o campeonato de uma forma menos consistente. Mas se conseguirem manter este plantel que fizeram até ao fim, eu acho que vai ser uma equipa que vai andar nos 5 primeiros. Estamos quase a terminar, rapidamente olhando para a jornada número 2, já este domingo, jogos às 3 da tarde, já em horário de inverno. Ponta Barca, Melgacense, Deu Cristo Caminha, Atlético dos Arcos Lanheses, Valenciano Cardielense, Castelense Cerveira, Âncora Praia Courense, Arcozelo Correlhá e o Faxense Vitorino de Piães.
Este derby entre Arcozelo e Correlhá promete ser interessante, até porque é um campo pequeno e se calhar isso complica um bocadinho a tarefa para as equipas que teoricamente queiram jogar mais, mas há também esse Valenciano Cardialense, parece-me a mim que é aqui um dos jogos mais interessantes da jornada, Quitos. Sim, rapidamente um minuto para... Sim, pronto, muito rapidamente acho que este jogo, o Valenciano Cardialense, é o jogo cartaz desta primeira divisão. Em relação ao que tu falaste, aqui houve uma curiosidade que eu acho graça, foi... Os jogos das equipas de Ponte Lima foram adiados. Tivemos sorte que o Arcozelo Corrolhá joga uma contra a outra e o Faxense Vitorino de Piães. Se eles não ficassem... eram 4 jogos. Eram muitos jogos adiados. Pois. Mas por acaso o sorteio teve este condom de juntar as equipas todas de Ponte Lima. Exatamente, eu não referi essa situação, mas os jogos foram adiados para o dia 4 de janeiro, estes jogos, Arcozelo Correlhá e Faxense Vitorino de Piães. Exatamente. Portanto, são jogos deste fim de semana do campeonato da primeira divisão distrital. Olhando ainda e muito rapidamente para o campeonato de Portugal, regressa também este fim de semana com o Vianense a jogar em casa frente ao São Martinho, a precisar de ganhar. Quitos é um Vianense, e já vamos falar dos outros, mas rapidamente é um Vianense que precisa de somar 3 pontos. Sim, exatamente. Falámos aqui há 2 semanas que o jogo da Taça em Valência ia permitir a passagem à próxima eliminatória do Bienense, ia aproveitar o Bienense para dar minutos a alguns jogadores que vinham de lesões, e tudo isso aconteceu, na minha previsão aconteceu. Ganhou o Bienense, ganhou bem, acabou por fazer um bom jogo, deu minutos aos jogadores, e agora quanto ao São Martinho em casa tem que ganhar. É daqueles jogos, daqueles jogos que tem que ganhar, não vale depois a pena de ganhar em Vila Verde, recebe o Vila Verdense também. E o Monção exatamente a mesma coisa. Também dissemos que o jogo da Taça contra o Vila Verdense, e agora o campeonato, que eram 2 jogos para ganhar, um já ganhou, e também acho que vai ganhar em casa. Quem já fez o seu jogo foi o Limianos, que perdeu em casa com a Camacha. Infelizmente, e perdeu, e eu vi o jogo e acabou por perdê-lo bem. Não foi um bom jogo da equipa do Rui Carvalhal, tem muita qualidade, mas no domingo não fez um bom jogo. Muito bem. Joaquim Passos, foi um gosto ter-te connosco aqui nesta emissão, também ao Miguel, como sempre. Obrigado. Às sextas-feiras. Haveria mais algumas coisas para falar, mas o tempo não deixa, passa muito depressa e, portanto, temos que concluir. No domingo vamos estar atentos a esta jornada na GSFM e também nas plataformas digitais. Vamos transmitir esse jogo entre o Vianense e o São Martinho, vamos acompanhar também os restantes jogos da jornada do Campeonato de Portugal e também estes jogos dos campeonatos distritais, quer a primeira, quer a segunda divisão. Em meu nome, de todos que participaram nesta emissão, uma muito boa noite e um bom fim de semana. GSFM, Sport Zone.